que considero que tenha um contributo a dar, tem uma experiência pessoal sobre o uso responsável do medicamento. Eu, cidadão, eu faço isto na minha prática diária e quero partilhar com todos. Pois eu estimulo a que os cidadãos, a que os profissionais de saúde, quando tiverem bons exemplos sobre o uso responsável do medicamento, gravem o seu vídeo, eles façam um vídeo com um pequeno telemóvel com muita facilidade e façam um upload no site, que por certo é muito bem recebido. Isto quer que seja uma campanha longa. Nós durante o ano 2015 vamos fazer um apanhado de tudo aquilo que se puder reunir, no sentido de apresentar ao Ministério da Saúde boas práticas de uso responsável do medicamento em Portugal, no sentido de seguirmos bons exemplos, seguirmos bons caminhos e instituirmos no nosso país este uso responsável do medicamento em definitivo. O Sr. Professor falou muito bem do site disponível, eu iria também referenciar isso mais à frente, mas de facto podem então tirar todas as informações neste site www.usoresponsaveldomedicamento.com. Está lá toda a informação. Sr. Professor, outra questão que também gostaria de lhe colocar, que também gerou já alguma polémica há uns tempos, o desperdício de medicamentos. As caixas serem muito grandes e a pessoa não precisar, depois os medicamentos passam a validade. Estamos a falar, obviamente, de desperdício. Sim. Isto é uma realidade que existe. Isso existe, mas não deveria existir. O que é que eu quero dizer com isto? Se o doente é um doente crónico, não faz sentido que restem unidades. Ele deve utilizar a terapêutica integral. Se se trata de uma situação aguda, pois existem embalagens de menor número de unidades. E, portanto, acha que existem sempre soluções para cada problema? Isto é, claro que existem, e há a possibilidade de, em casos em que as embalagens se revelem demasiadamente grandes do ponto de vista de unidades, a indústria farmacêutica pode perfeitamente ser obrigada pelo Ministério da Saúde a colocar no mercado embalagens de menor número de unidades. É importante que os prescritores, no momento da prescrição, façam esse discernimento. Claro. Estamos aqui perante uma situação aguda, então eu vou prescrever uma embalagem de menor número de unidades. Estamos aqui perante uma situação crónica, que a pessoa toda a vida faz isto e vai fazer esta terapêutica durante 3 meses ou durante um conjunto de meses, e portanto não faz sentido que daí sobrem. Eu costumo dizer o seguinte: os doentes crónicos, só se porventura houver uma mudança de terapêutica. Sim. Por vezes não está a funcionar e há uma alteração terapêutica, mas então não faz sentido também que sejam prescritas muitas embalagens de uma vez só. Hoje em dia as farmácias estão, como eu lhe dizia, homogeneamente dispersas no território. O doente, com a sua receita, que pode ser uma receita de várias vias, então pode ir aviando uma embalagem de cada vez. Não faz sentido. Vai consumindo. E claro, e vai buscar nova receita à farmácia, e sempre que o faz, até consulta o seu farmacêutico e muitas vezes pode monitorizar o estado em que a terapêutica está a avançar. Mais uma vez, é uma questão de gestão. Claro, se o doente é hipertenso, o ir à farmácia, aviar nova receita para ir buscar nova embalagem, é o momento que lhe permite, por exemplo, ver a pressão arterial e conversar com o farmacêutico. No fundo, monitorizar a terapêutica. É muito importante monitorizar a terapêutica. Os doentes não podem andar entre consultas médicas, às vezes um ano, vão à consulta médica e só voltam dali a um ano. E o que é que se passou durante este ano? A terapêutica está a funcionar ou não? Isto é, o que eu queria dizer-lhe é que esta questão de sobrarem medicamentos, é preciso perceber bem porque é que sobram medicamentos. Ou porque não está a haver adesão à terapêutica, e isso é uma das razões. Eles vão ficando, não é? Pois claro, não está a haver adesão à terapêutica, que deveria haver. Antes de mais é um problema de saúde, depois é um problema económico também, porque há desperdício, não é? No fundo, não está a haver uso responsável do medicamento nesse caso concreto, não é? E se estamos perante uma situação aguda, uma situação que vai implicar o doente tomar um número de unidades naquele momento e durante um período estabelecido, curto, então naturalmente a prescrição tem que ser feita para a embalagem mais pequena. Ela existe no mercado. O redimensionamento das embalagens é uma prerrogativa do Ministério da Saúde e que estabelece com a indústria farmacêutica que embalagens é que a indústria farmacêutica deve colocar no mercado. Portanto, quando há casos concretos em que o Ministério considera que, sobre este medicamento, o número de embalagens que está a ser colocado no mercado, o número de unidades é muito alto, pois solicita à indústria farmacêutica para que seja feito embalagens de menor dimensão. Os portugueses
são responsáveis no sentido em que devolvem os medicamentos ultrapassados, digamos assim? Sim, a informação que eu tenho é que de facto isso acontece. Isto é, os portugueses já passaram a ter essa cultura. Hoje em dia o programa Valor Med, essa preocupação ambiental, é uma realidade. E portanto isso acontece. De maneira geral, as pessoas, quando deixam de tomar medicamentos ou quando porventura esses medicamentos ficam com a validade ultrapassada, eles levam à farmácia. As farmácias são também pontos de recolha dos medicamentos e dos resíduos de medicamentos, como sabe. Mas repare, eu gostaria era que cada vez mais sobrassem medicamentos. Cada vez mais sobrassem menos medicamentos, melhor dizendo. Cada vez mais sobrassem menos medicamentos. Era sinal que estaríamos a usar os medicamentos corretamente. Estaríamos a usar corretamente, que está a haver um uso responsável. Exatamente. Em que as pessoas estavam a usar os seus medicamentos de uma forma regular, de uma forma correta e, por isso, não sobravam. Porque não há motivos para sobrar medicamentos. Não é? Professor, nesse momento sentiria que todo este esforço, toda esta campanha tinha cumprido a sua missão? Sim, eu considero que esta campanha é um longo caminho. Não é um caminho que só em Portugal exista. Em muitos países este caminho tem que ser percorrido. É claro que uns já têm isto mais resolvido, outros têm menos. Eu diria que nós em Portugal temos um caminho longo a percorrer, mas é um caminho que deve contar com a colaboração de todos. Como eu dizia no princípio, esta campanha não é uma campanha que exclua ninguém. É uma campanha inclusiva. É uma campanha que eu penso que todos temos que estar de acordo quanto ao uso responsável do medicamento. Não há nenhum profissional de saúde que não pugne, que não defenda o uso responsável do medicamento. Os próprios decisores políticos, por todas as razões, por uma questão de saúde e por uma questão económica, também defendem o uso responsável do medicamento. A indústria farmacêutica quer que os seus produtos funcionem. A indústria farmacêutica naturalmente coloca produtos cá fora para eles funcionarem nos cidadãos, não é? Serem efetivos. E, portanto, naturalmente também está de acordo com isso. E os cidadãos são os primeiros responsáveis pela sua própria saúde. Isso é muito importante. É que todos e cada um de nós nos convençamos que, antes de mais, somos nós os primeiros responsáveis pela saúde. Daí a necessidade de termos hábitos de saúde saudáveis, alimentares, hábitos de vida, etc. E quando toca a ter que usar medicamentos, então usá-los de uma forma correta e responsável, porque o primeiro somos nós próprios. É verdade. Portanto, esta campanha, no fundo, é do interesse de todos. Vamos todos fazer um esforço, então, para usarmos responsavelmente os medicamentos. Sr. Professor, gostei muito de o receber aqui no consultório. Também tive muito prazer. Obrigada. Espero que cá volte mais vezes, uma vez que foi a primeira vez que recebemos a Ordem dos Farmacêuticos aqui no Porto Canal. Muito obrigada, Sr. Professor.